Olá galera do canal Terra Automação. Hoje nós vamos continuar as aulas de programação em C++. Mas como vocês já sabem, vamos abrir nosso programa em C++. E todo mundo já está ciente aí de como abrir nas primeiras aulas. Já sabe como funciona as funções de inclusão. Eu vou entrar com umas funções novas hoje, mostrar para vocês que não tem só aquela maneira de entrar. O legal de C++ é que ele é muito fácil de se mexer, te dá muitas opções. O include IOString, que ultimamente nas programações de alto nível são muito mais usados. Depois nós vamos entrar com Zig Namespace, stdil, que é para evitar conflitos entre números repetidos, palavras repetidas, porque o programa ele costuma dar muito erro. Então a gente costuma botar esse stdil para poder não dar conflitos, mas se uma pessoa estiver programando, ela acaba não conflitando as coisas. E depois você entra com a definição de constantes. Você coloca as constantes que você provavelmente irá usar e nomeia elas. E também essa é a parte que você entra com as funções que você pretende usar. Depois disso você vai ter que entrar com a sua função principal. Por quê, gente? Eu já tentei dar uma explicada nisso, acabei embolando um pouco nas outras aulas, mas essencialmente um programa em C++ consiste em simplesmente, bem simples, consiste apenas em uma ou mais partes chamadas funções. Além disso, um programa em C++ deve definir pelo menos uma função chamada main. Main é a função principal sua. Normalmente a gente sempre entra com inteiros, números inteiros para main, ou seja, números e palavras inteiras para main. Dentro dela você entra com as segundas funções, que aí pode ser float, pode ser int, pode ser char e por aí vai. Mais pra frente eu vou dar uma explicadinha melhor sobre isso. Dentro dessas segundas funções, ou seja, nessas segundas funções, você vai fazer sua declaração de variáveis e vai fazer sua declaração de sentenças sobre o que fazer, como se você fosse o juiz do programa. Você vai declarar as variáveis a ser julgadas e você vai declarar sentenças para essas variáveis. O que elas devem fazer, são obrigadas a fazer. Esse em si é um programa em C++, nada mais e nada menos que isso. Aí, claro, você tem vários tipos de sentenças. São as sentenças simples, que é simplesmente aquilo que você aprendeu no seu ensino fundamental, que é equações do primeiro grau lá, onde x é igual a 3 e x é igual a 3. Acabou. E tem a sua sentença composta, que aí pode ser desde uma simples função a uma função complexa. Mais à frente eu vou dar alguns exemplos desse tipo de função. A função composta é quando você entra com uma função simples e dessa função simples você faz vários cálculos com ela. Por exemplo, count, que é printar na tela, o nosso famoso printf, que vai printar a informação na tela, menor que 1, ou que é menor e menor que entre 1, sabendo que 1 é igual a i mais 1. Deu para entender? Então, gente, provavelmente está bagunçada a cabeça de vocês. Mas isso a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. O importante é entender que o corpo da função main é um exemplo de sentença composta.
entendeu? Porque dentro desse main você faz várias outras funções. Você faz com ela milhares de funções. Mas vamos entender primeiro como funciona esse negócio de variável. Porque senão eu já estou confundindo a cabeça de vocês, não é a intenção nossa. Essa variável em C, é o que é informação que você pode usar dentro de um programa em C++. E essa função, ela está localizada em um lugar específico da memória, que aí já é o compilador que coloca isso. Você digita no seu compilador e na hora de compilar ele carrega nessa memória, nessa parte da memória. O que a gente precisa saber, vamos usar aí como exemplo as três principais usadas, que são char, int e float. Int, ele é usado para armazenar números inteiros, só números inteiros. Ele ocupa um valor de 2 bytes e é armazenado no endereço 2 da memória. Já o char ele é usado para caracteres e associações com valor entre 0 e 255. E é apresentado entre apóstrofes, por exemplo, C, A, 5, ponto de interrogação, ponto de exclamação, asteriscos, e todos eles têm que estar entre apóstrofes. Um exemplo aqui que meu parceiro que acabou de falar aqui, estava até esquecendo. No caso, quando ele é usado um número entre 0 e 255, é usado em char, ele não é considerado um número, ele é considerado um caractere. O computador lê ele como um caractere, como se ele fosse um símbolo e não um número. É bem interessante isso, porque na hora das funções, se você for montar as funções matemáticas, você vai deixar seu computador meio louco, entendeu? Então, se você for fazer funções matemáticas, use o float ou int. Agora vamos explicar um pouco mais complexo, que é o float. O float ele é dividido em duas partes da memória. No caso, o int utiliza 2 bytes e é armazenado no endereço 2. O char utiliza 1 byte, apenas 1 byte, mas é armazenado no endereço 6 da memória. Já o float ele usa mais que um endereço, ele utiliza 2 endereços. Por quê? Porque ele armazena na parte mantissa e o expoente. Um exemplo é 6,023 vezes 10 é 23. Aí você escreve no programa como 6.023 e, que de expoente, 23. Neste caso, a mantissa é 6,023 e o expoente 23. Nesse float você pode escrever decimais, muitos decimais. São números, abrange todo o conjunto de números reais que a matemática pode apresentar, né? Que vocês sabem que são infinitos. Desta forma, a precisão é limitada pela mantissa. Somente os 6 dígitos mais significativos são armazenados, no caso da mantissa. Do resto, você tem que calcular para que ele fique no expoente. Se passou de 6 dígitos, ele não vai calcular. E uma parte mais importante aqui para nós, que é encode block. Um float ocupa 4 bytes de memória e 2 lugares na sua memória, que no caso é o endereço 2 e o endereço 6 ao mesmo tempo. Por isso que ele ocupa 2 bytes. Ou 4 bytes, desculpe. E há muitos outros tipos. Existe o short, o long, o double e aí vai. Que serão descritos mais no futuro, né? Porque
porque vamos devagar. Gente, esse é o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham aprendido bem. E logo logo estaremos com o nosso vídeo número 2. Obrigadão, gente. Até a próxima.